Direção defensiva. O cinto de segurança foi projetado para evitar sinistros de trânsito. Sinistro é acidente. O cinto evita acidente? Não, né, gente? Se evitasse, quem dera, hein? O cinto, ele foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas. Súbitas quer dizer rápidas, paradas repentinas. Ou em caso de colisões, uma batida, colidiu. Aí vai proteger os ocupantes. Vai salvar a vida desses ocupantes? Não tem como a gente afirmar isso. A depender da pancada ali, nem o cinto resolve. Mas ele protege, ele ameniza a gravidade das lesões. Agora, evitar o acidente, o sinistro, ele não evita. Também não evita multa. Ele não foi projetado para evitar multa. Você até toma a multa se não estiver usando, né? Mas o objetivo dele não foi projetado para isso, para evitar multa. Claro que não, né, gente? Ser usado apenas em rodovias, tem gente que acha que dentro de perímetro urbano, dentro de cidade, não precisa usar o cinto, não. Está andando devagarinho, não tem perigo, né? Tem que andar sim. Está até na roça, estrada de chão, tem que andar com cinto. Em todos os lugares. Quem está na frente, quem está atrás, todo mundo. Sem contar que aqui tem um apenas. Apenas, para quem estuda com a gente, sabe que é uma casca de banana. E casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Então, a alternativa certa aqui é a letra C. O cinto foi projetado para proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas ou colisões. Questão sobre sinalização viária. Na marcação de área de conflito, identificada na imagem, entende-se que marcação de área de conflito é o nome de uma sinalização horizontal, que é aquela que vem em forma de pintura no pavimento, no asfalto. Você conseguiria identificar aqui dentro dessa imagem onde é que está essa marcação de área de conflito? É esse quadriculado amarelo que tem aqui no meio do cruzamento. Ó. Isso aqui chama-se marcação de área de conflito. Então, nessa marcação, entende-se que não deve parar ou estacionar o veículo. Se você entende que nesta área não pode nem parar nem estacionar o veículo, você vai marcar essa resposta. Será que é ela? Pode estacionar somente motocicletas. Bom, aqui nós temos um somente, que é uma casca de banana. E quem estuda comigo sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Não pode estacionar motocicleta aqui não, tá? Que deve parar e estacionar o veículo. Olha, então aqui nós conseguimos aplicar até um outro macete. Na letra A fala que a gente não deve parar nem estacionar. E na letra C fala que a gente deve parar ou estacionar. Quando acontece da gente encontrar duas alternativas brigonas dentro de uma questão, por que eu chamo de alternativas brigonas? Porque uma fala que é para fazer, a outra fala que não é para fazer. Uma está contradizendo a outra, são alternativas confrontantes. O primeiro macete que eu desenvolvi era isso, tem alternativas que se confrontam, confrontantes. Mas depois, para ficar numa linguagem mais popular, eu comecei a utilizar alternativas brigonas. Uma fala que é, a outra fala que não é. Uma fala para fazer, a outra fala que não é para fazer. Quando isso acontecer, obrigatoriamente a resposta vai ser uma dessas duas. Então, nesse caso, eu já posso até eliminar a letra D, não vou nem ler. Porque se tem duas brigonas aqui, essa brigando com essa, uma das duas tem que ser a resposta. Como eu já estava suspeitando que seria a letra A, que eu não posso parar nem estacionar, então tá aí. E essa área de conflito, gente, realmente tem os dispositivos de fiscalização eletrônica, que são câmeras que ficam ali vigiando, que quando você imobiliza o veículo sobre essa área, ele tira uma fotografia da placa do seu carro, chega uma multa grave para você depois. Então não pode imobilizar o veículo sobre essa área, nem parar, nem estacionar. Direção defensiva é o tema dessa questão, ela traz para a gente o seguinte: dirigir com atenção para poder prever o que vai fazer e tomar as decisões certas, evitando sinistros de trânsito. Sinistro é acidente, tá? É conceito de direção dispersiva. O que é dispersiva? Dispersiva é distraída. Sabe o condutor dispersivo? É aquele que dirige mexendo no som do carro, olhando para os lados, sem prestar atenção no que ele está fazendo. Esse é o dispersivo, distraído. Lógico que isso não é bom. Direção defensiva, ok. Direção defensiva
É o que nos propõe sempre a melhor conduta, a melhor postura, as melhores ações no trânsito. Pode ser essa a resposta. Direção progressiva. Bom, se existe direção progressiva de forma técnica, eu desconheço. Porque dentro do conceito de direção defensiva, que é o assunto que a gente está estudando aqui, não existe progressivo. Colocaram aqui para encher linguiça. Direção agressiva, até existe esse conceito. Dentro de direção defensiva existe o conceito agressiva. Existe preventiva, corretiva, evasiva, agressiva. Mas é óbvio que você não vai adotar uma postura agressiva no trânsito. Essa está fora, sobrou então para a gente direção defensiva. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. Marque a alternativa correta sobre a realização de teste de alcoolemia, que é o teste do etilômetro. O pessoal conhece como bafômetro, né? Ou exame clínico, que é feito lá no laboratório por meio de coleta de sangue, tá? Então, realização de teste de alcoolemia pode ser pelo etilômetro ou por exame de sangue, exame clínico. O etilômetro, que nós acabamos de falar dele aqui, ó, mede a quantidade de álcool pelo ar expelido dos pulmões. Exatamente, por isso que chama-se por litro de ar alveolar. Alveolar. Vem dos alvéolos pulmonares, vem dos pulmões. Então, pulmões e alveolar está amarradinho, é praticamente a mesma coisa. Essa aqui está certa, pediu a correta, pode ser essa a resposta. Poderá o condutor ser submetido à realização de teste de alcoolemia quando envolver-se em sinistro entenda como acidente, com vítima fatal. Isso também é verdade. E presta atenção num detalhe aqui. Esse poderá é mudança que houve na legislação de trânsito, porque antes ele era obrigado, tá? Era obrigado. Envolveu em acidente com vítima fatal, era obrigado a passar por teste de alcoolemia. Hoje em dia já não é mais obrigado. É um absurdo, né? Tinha que obrigar o bebum lá a fazer o teste. Então hoje é poderá ser submetido à realização. Tá certinho. Professor, então tem duas respostas? Olha, se tem duas respostas, meu amigo, pode procurar que tem um todas aí na questão. E quando tem esse todas, é 80% de chance dessa ser a resposta, tá? Essa é a resposta. Inclusive, a letra C também está certa. O condutor que negar-se a fazer o teste de alcoolemia será autuado pela sua conduta de recusa, que é uma infração que vai resultar nas mesmas punições do camarada que fez ali o teste do etilômetro e deu positivo. Só para exemplificar, você foi parado na blitz da lei seca, sopra aí o bafômetro. Se você soprar e der álcool, você vai ser autuado pela infração do artigo 165 do CTB, que é uma infração gravíssima vezes 10 da retenção do veículo, da suspensão da CNH por 12 meses. Então, você tem que fazer curso de reciclagem, toda uma complicação. Aí eu falei assim, então eu não vou soprar, que é para não ter como constatar. Beleza, não vai constatar que você está com álcool no sangue, mas você vai tomar uma multa, que é pelo artigo 165A, cujas punições são as mesmas. É gravíssima vezes 10, você vai ficar 12 meses com habilitação suspensa, vai ter que fazer curso de reciclagem, são as mesmas punições. Então não adianta não, tá? Ou você sopra e constata ou não, que pode não constatar o nível de álcool ali, às vezes, sei lá, né? Ou você não sopra e aí já vai ser dada mesmo a aplicação das penalidades. Então aqui, resposta dessa questão, letra D de dado. Infrações e penalidades. É considerado crime. Aqui não é infração somente, não. Infração da multa, o crime da cadeia. É diferente. É considerado crime de trânsito. Dirigir com a CNH cassada ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano. É crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Essa suspensão aqui é uma suspensão
judicial, porque tem a suspensão do direito de dirigir aplicado pelo órgão de trânsito. Violar aquela suspensão não é considerado crime, mas essa suspensão ou proibição de se obter é judicial, tá? E ela é crime, letra B, também é verdadeira. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de sinistro de trânsito, podendo fazer, ele tinha condições de providenciar o socorro e não fez, também é crime. Todas as alternativas estão corretas. E entrando aqui de novo naquele macete, 80% das vezes que tenho todas nas alternativas aqui, essa será a resposta. Questãozinha sobre primeiros socorros, e ela diz o seguinte: que atitude você deve tomar no atendimento a uma vítima ao prever ou descobrir que ela é portadora de doença infecto-contagiosa, HIV, hepatite C. Tem algumas maneiras de você descobrir isso. Às vezes você está ali juntando os pertences dela, né, que caíram ao chão, aí você viu lá a carteirinha indicando que ela é portadora dessa doença. Ou algum parente ou alguma pessoa que estivesse dentro do carro ali junto com ela, avisando ao cuidado que ela tem tal doença. Ou ela própria, se estiver consciente, pode te avisar. Então, nesse caso, você descobriu ali, constatou que ela tem uma doença infecto-contagiosa. Que atitude você deve tomar? Atender a vítima, evitando contato direto com o sangue ou fluidos orgânicos. Esses fluidos orgânicos são as secreções, que saem pela boca, saliva, essas coisas. Preferencialmente utilizando luva. Se não tiver, pega ali umas 2 sacolas, coloca em cada mão para ficar bem protegido. Mas são cuidados que você pode adotar. Ok. Deixar de prestar socorro priorizando a sua própria segurança. Olha, que a sua própria segurança é prioridade, disso a gente não tem dúvida. Inclusive, essa é a primeira regra sagrada de primeiros socorros. Se o atendimento, se o socorro que você vai prestar coloca em risco a sua vida, a sua segurança, então não faça. Você só pode tentar salvar um terceiro quando você e os ocupantes do seu veículo, aqueles que estão te acompanhando, não são colocados em risco. Mas nesse caso aqui, dá para adotar providências de cuidado de maneira que você não tenha contato com sangue ou secreções da vítima. Muitas vezes essa prestação de socorro nem está relacionada diretamente a colocar a mão na vítima, e sim perguntar como ela se sente, onde está doendo, avaliar ali algumas lesões sem encostar a mão, para ligar para o socorro e passar ali o diagnóstico certinho do que você constatou do acidente, e eles já virem com pessoal e equipamento próprio para atender. Então tem como prestar o socorro sem colocar a mão na vítima, tem como, em casos como esse. Além de que a gente pode usar ali luvas ou sacolas para proteger as mãos e evitar o contato direto com sangue ou fluidos. Então entre essa letra B e a letra A, eu fico com a letra A. Vamos ver a letra C, atender a vítima sem maiores preocupações. Aí também não, né? Se a pessoa tem lá uma doença infecto-contagiosa, a gente precisa se preocupar sim. Chamar o resgate? Tem que chamar. Mas somente, faz mais nada não? Somente a casca de banana, onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada, e nesse caso aqui ela é falsa. Ficamos então com a letra A. Questão sobre primeiros socorros. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, ela sofre uma parada cardíaca, deve-se proceder com... Veja, ela não respira, você já adotou ali as providências em relação ao fato dela não estar respirando, mas o quadro dela evoluiu, agravou, e ela parou também de pulsar, já não tem mais batimentos cardíacos. Nesse caso, o que você vai fazer? Uma respiração boca a boca? Olha, a respiração boca a boca ela não deixou de existir não, tá? Ela só não é recomendada para socorrista não, né? Para nós leigos, motoristas que chegamos ali para prestar esse socorro. Mas um profissional vai usar com um equipamento ali adequado, na verdade não chega nem a ser um boca a boca, né? Porque ele coloca ali uma pocket mask, acho que é isso mesmo, pocket mask, que chama uma máscarazinha, entre a boca dele e a da vítima, evitando de colocar a boca, contato direto, pele com pele, pode ser secreções, sangue, que é arriscado. E é por isso que nós leigos não devemos usar o método boca a boca, deixar para profissionais que eles já vão com o equipamento adequado. Então aqui não, até porque o quadro dela evoluiu, né? Já não era nem respirar o problema mais, agora já é problema cardíaco, já parou de pulsar, de
ter batimentos cardíacos. Então, eu vou proceder agora com a massagem cardíaca. Olha, os protocolos atuais, aliás, desde 2015, recomendam que no caso de uma parada cardiorrespiratória, que parou as duas coisas, parou o coração e parou a respiração. Dizem que a massagem cardíaca somente é que deve ser executada. Mas quando a questão de prova traz aqui, parou de respirar, parou de pulsar, a reanimação cardiorrespiratória, ela ocorre somente por meio da compressão torácica. Você não vai se preocupar em insuflar ar para dentro da boca da vítima. Você vai se concentrar em fazer uma reanimação cardiorrespiratória, porém somente com compressões, mediante compressões torácicas. E não precisa de ficar naquela alternância de comprime o tórax, sopra ar para dentro da boca. Comprime o tórax, sopra. Antigamente era assim. Hoje não. Somente compressões. Você vai fazer uma reanimação cardiorrespiratória por meio de compressão torácica. Assim. Ok? Letra C, a resposta. Essa aqui já daria até para eliminar por causa do somente, né? Casca de banana, 90% de chance de ser falsa. Já eliminei ela. Ficamos então com a letra C. Primeiros socorros. Ao socorrer uma vítima de sinistro de trânsito, entenda sinistro como acidente, tá? Qual das providências abaixo é incorreta? Perceba que a questão está querendo a incorreta. Em primeiro lugar, ficar junto às vítimas para acalmá-las e depois sinalizar o local. Gente, tá errado isso aqui. Pensa, eu tenho ali uma motocicleta e um automóvel, colidiram. Puf! Gente, o motociclista caído no asfalto, o pessoal dentro do automóvel está lá meio que grogue, com a pancada, a moto toda arrebentada, o carro todo arrebentado, no meio do asfalto. Ao invés de sinalizar o local para evitar que outras pessoas se envolvam ali naquela situação de sinistro, você vai ficar junto às vítimas para acalmá-las. Está errado. A primeira providência que você deve adotar, depois de cuidar da sua própria segurança, que é estacionando seu veículo local seguro, né, é sinalizar o local. Nem chamar o resgate você chama antes de sinalizar o local. Primeiro você sinaliza. Pronto, agora que está bem sinalizado, não corre risco mais ninguém envolver nessa situação aqui, aí eu vou acionar o resgate. Então isso aqui é falsa, é incorreta. Vou deixar marcado aqui. Se o motor de um dos veículos estiver funcionando, desligá-lo. Ah, bacana, desligá-lo. Tem que desligar sim o motor, porque se houver ali derramamento de combustível, alguma coisa, uma fagulha, qualquer coisa, pode causar ali um incêndio. Então, aqui é verdadeira, como eu estou procurando a incorreta, já eliminei ela. Acionar o freio de estacionamento, que é o freio de mão, né? Freio de estacionamento é o freio de mão, tá? Dos veículos envolvidos, ok, está correta, já vou eliminá-la também, porque eu quero a incorreta. Ligar o pisca-alerta do seu veículo e dos envolvidos. Se os veículos envolvidos ele estiver funcionando o pisca-alerta, pode ligar também, problema não. Liga o pisca-alerta lá que funciona mesmo com o motor desligado, tá? Ligou o pisca-alerta, tudo ok, tá certa, eu vou eliminar ela porque eu quero a incorreta. Realmente, a resposta dessa questão é letra A. Infrações e penalidades é o tema dessa questão. Ela diz o seguinte: a quem recorrer em segunda instância de uma multa aplicada por órgão estadual. Gente, aqui tem dois pontos aqui que você precisa se atentar. Quando você vai recorrer de uma multa, você recorre a esse órgão aqui, ó, JARI, não é? Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Isso é em primeira instância. Primeira instância. O que é primeira instância, segunda instância, professor? Instância, entenda isso aqui como vez, tá? Vez. Primeira vez é a JARI. Segunda vez, aí já não é a JARI mais. Nesse caso aqui que foi aplicado por órgão estadual, tá? Polícia Militar, ou então DER, que é o órgão rodoviário estadual. Um órgão estadual aplicou, você recorreu a JARI da primeira vez, da segunda vez você vai recorrer a esse bacana aqui, ó, Conselho Estadual de Trânsito. Essa é a resposta. Agora, isso aqui muda tudo se quem aplicou essa
punição aqui, essa multa, foi um órgão federal. Por exemplo, a PRF. A PRF não é órgão estadual. A PRF é a Polícia Rodoviária Federal. A primeira vez que você recorre vai ser sempre a Jari, não tem erro, tá? Independentemente de quem aplicou a multa, sempre vai ser Jari na primeira vez, na primeira instância. Agora, a segunda vez, se foi órgão municipal ou estadual, que é o município ou o estado, é ao CETRAN que você recorre. Agora, se foi órgão federal, meu amigo, aí essa aqui, ó, Junta Especial da Jari. Tem uma junta especial, não é aquela Jari simplesona que você conhece, não. É uma junta especial. Então, guarde isso para na hora da sua prova você não confundir e errar. Se foi órgão federal que aplicou a multa, a segunda vez que você vai recorrer é essa junta especial aqui. Agora, se for órgão estadual ou municipal, a segunda vez que você vai recorrer é ao CETRAN. Pronto, resolvido. Infrações e penalidades. Após a devida constatação de condução do veículo sob o efeito de álcool, será lavrado o auto de infração e adotadas as providências de... Veja bem, polícia parou o camarada, constatou, a devida constatação, verificou, né, que ele está sob efeito de álcool. Só para o bafômetro aí, deu álcool. Aí vai lavrar. Lavrar é preencher, tá? O auto de infração. É aquilo que vocês chamam de multa, mas na verdade ainda não é a multa. É o AIT, auto de infração de trânsito. O policial lavra aquilo ali. E depois ele adota algumas providências ainda. Porque não basta ele lavrar o auto de infração de trânsito, te entregar e deixar você ir embora dirigindo. Ele tem que fazer mais alguma coisa. O que é que ele faz? Ele adota medidas judiciais? Não. Quem faz isso aqui é o juiz ou oficial de justiça a mando do juiz, né? Então não é. Medidas paliativas. Esse termo paliativos, ele está relacionado a medidas provisórias. Não tinha como agir exatamente conforme a lei manda, então tomou medidas ajustadas ali. A famosa gambiarra, vamos dizer assim. Paliativo, vamos relacionar com gambiarra. Não é. O policial não vai fazer isso, né? Nem existe isso aqui, esse termo paliativo, na legislação de trânsito. Ele vai adotar medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro? Ah, bacana. Medidas administrativas, que são aquelas que começam com as letras R ou T. Por exemplo, ele vai aplicar a retenção do veículo. O veículo fica aqui, é retido, até o bebum arranjar alguém habilitado e são para poder retirar o veículo. Então, tem que aplicar ali algumas providências, que são essas medidas administrativas. Então, é muito comum esse tipo de questão em prova, porque o policial, ele procede ali com o que vai resultar na multa, né? Por enquanto é só o auto de infração, mas é a multa, a penalidade. Mas em muitos casos, na maioria dos casos, ele precisa aplicar também medidas administrativas. Por exemplo, pegou você sem óculos e lá na sua CNH consta que você é obrigado a usar óculos. Ele vai proceder aqui com o auto de infração, que vai resultar na multa, e ele precisa de aplicar alguma medida administrativa para não deixar você sair dali dirigindo sem óculos, né? Senão a infração vai persistir, o risco vai persistir, aí não vai adiantar nada. Então se liga nisso aí. Sempre tem a multa mais medida administrativa. Eu disse sempre, mas não é sempre não, tá? Em 90% dos casos vai ter aí a medida administrativa, quando necessário, porque em alguns casos não tem necessidade de aplicar nenhuma medida administrativa. Na abordagem ele já consegue fazer o que o Código de Trânsito prevê e não carece de medida administrativa. Professor, e você ensina que quando tem esse todas aí, ó, é 80% de chance dessa ser a resposta. Eu acabei marcando ela e errei. Pois é, 80% não é 100%. É um macetaço, ajuda em 8 de cada 10 questões que você aplica, mas em 2 acaba não dando certo. E aí não dá para contar sempre com macete, não tem que aprender a matéria. Então a resposta aí, letra B de bola.